Pessoal, a gente está aqui na Baia Farm Show, temperatura elevada. Não diferente disso, lá no sul do Brasil a gente também está tendo essas condições. E o objetivo desse vídeo é a gente falar um pouquinho dessa influência de temperaturas elevadas sobre a incidência de alguns insetos. E o objetivo aqui é a gente falar de pulgão. Ou seja, pulgão, pessoal, nessas condições a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, principalmente nessas áreas onde você tem a presença de plantas de trigo. E nas proximidades a gente tem a presença de plantas de aveia. E aqui, nesse quadro, a gente vai falar um pouquinho dessa dinâmica. Primeiro, pessoal, no inseto, quanto maior a temperatura, menor é o ciclo de desenvolvimento, tá? Ou seja, tem uma relação direta com esse aumento de temperatura. Então, necessariamente agora, você tem muita presença desses pulgões em plantas, como a própria aveia, ou seja, outras culturas também de inverno estabelecidas. O que acontece quando você tem aumento de temperatura? Ou seja, quando você tem ali a presença, por exemplo, aqui na aveia, e o ambiente aumenta a temperatura, o que vai acontecer? Aquela população de pulgão que você tem ali passa a aumentar. Aumentando essa população, o pulgão, pessoal, tem uma característica de passar da origem a indivíduos alados. Esses indivíduos alados, nessa condição ambiental favorável, passam a subir até o topo da planta, ou seja, aqui representado, ele sobe até o topo da planta e muitas vezes pela incidência de ventos eles passam a migrar para outras culturas. Só que vamos lá, pessoal, se essa planta de aveia ela tem a presença de pulgão e esse pulgão, pessoal, passa a se alimentar de uma aveia que está carregando necessariamente ou está tendo a presença de viroses, o que vai acontecer? Aquele pulgão que estava se alimentando, população elevada, deu origem ao pulgão alado. Aquele pulgão alado se alimentou dessa planta de aveia que estava necessariamente contaminado. E o que acontece? Ele sobe aqui no topo e ele passa a migrar, e passa a migrar para outros ambientes. Só que em muitas situações, o que a gente tem, pessoal? A gente tem já a incidência de plantas de trigo que estão em início de desenvolvimento, né? Beleza, tem plantas de trigo que estão em início de desenvolvimento. E o que vai acontecer, pessoal? Esses pulgões alados que estão aqui estabelecidos, por exemplo, em áreas de aveia, migrando para áreas de trigo e se alimentando de plantas de aveia contaminadas, eles passam a adquirir esses agentes patogênicos ou esse ácido nucleico. E ao migrar para áreas de trigo, passa a se alimentar e passa justamente a introduzir esse agente patogênico nas plantas de trigo. Então, voltando, pessoal, muito cuidado nessas temperaturas elevadas com a migração de pulgões necessariamente alados que vêm de áreas de aveia, muitas vezes que estão carregando, estão contaminadas, e esses pulgões passam a adentrar para áreas de trigo, levando justamente esse inseto vetor, levando esses ácidos nucleicos que depois dão origem à questão, à incidência de virose. Por isso, pessoal, agora na cultura do trigo, desculpa o desenho, mas agora na cultura do trigo, esse início de desenvolvimento, muito cuidado. E voltando, as temperaturas estão elevadas, isso favorece a multiplicação de pulgão e necessariamente favorece a migração, porque logo aumenta a intensidade e a velocidade desses ventos, favorecendo o carregamento dessas populações de pulgão. Esses pulgões saem do ambiente com a planta de aveia e passam justamente para esses ambientes em áreas de trigo, carregando consigo, levando consigo isso, e aí, pessoal, resultando depois a manifestação de viroses lá nas plantas de trigo. Então, voltando, pessoal, tome muito cuidado agora com essa incidência de pulgões alados. As temperaturas estão elevadas, o ambiente está muito favorável justamente para a presença desses pulgões aí, para a multiplicação desses pulgões, para a migração desses pulgões, e isso consequentemente pode resultar aqui, ó, lá na cultura do trigo, a incidência depois e a manifestação de virose decorrente do quê? Decorrente dessa migração que está acontecendo agora nesses pulgões. Por isso, pessoal, da presença de pulgões, tome a decisão, mantenha a população baixa, evitem a presença dele. Agora é um momento muito crítico para a cultura do trigo.